Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Quantos segundos é preciso para alguém ter uma impressão sobre você? A ciência diz que de 3 a 7 segundos alguém já fez um check-up e já tirou a conclusão dela. Por isso que é tão importante a gente trazer para a nossa realidade, principalmente quem é empresário, do poder da imagem. E hoje eu convidei ela, Daniele Prata. Seja muito bem-vinda ao nosso Clubecast, Dani. Você já veio aqui, já tem 2 anos que você veio gravar com o presidente Rafael Pons e o VP, que é o Leonardo Ribeiro, né? E falou muito sobre o poder da consultoria de imagem para construir autoridade no mercado. Primeira coisa que eu já te pergunto, você tem 16 anos de trajetória, você tem um olhar técnico, uma sensibilidade, uma estratégia para ajudar os clientes a se expressarem com mais autenticidade, com uma comunicação assertiva, que a imagem comunique a mensagem. A primeira coisa que eu te pergunto é, o que de fato é esse poder da imagem que no dia a dia a gente nem se dá conta e às vezes nem dá a devida importância para isso? É que, na verdade, as pessoas não têm noção do poder que a imagem realmente causa. E são em pequenas coisas. Vamos começar nem falando sobre... Primeiro, eu quero agradecer por você ter me convidado. Muito feliz de estar aqui. Mas, assim, vamos começar por pequenas coisas. Quando você recebe um buquê de flores e vem aquela flor meio murcha, um pouquinho murcha ali... Cara, você já não recebe com aquele... Você fala, ai, muito obrigada, mas você percebe, no exato momento que você recebeu, que aquelas flores estão um pouco murchinhas. Então, assim, aquilo ali é um visual que não é da pessoa, é um objeto. E a gente faz isso com todas as coisas. Se você entra dentro de uma casa e você vê a casa desordenada, você vai prestar atenção. Estou fazendo assim, a pessoa que trabalha com arquitetura, que presta muita atenção em casa, essas coisas, não é o meu caso. O meu caso, eu olho para a imagem, quem é arquiteto olha para a casa. Se ele entra dentro de uma casa toda organizada, o olhar dele vai ser outro. Se ele já entra com uma casa totalmente desorganizada, ele já tem um outro lá. O cérebro é muito rápido. Você entra e já faz leitura em segundos, às vezes menos de 3 segundos, a pessoa já fala assim, eu compro dela. Eu tenho confiança nela. Então, assim, isso é muito rápido. Essa leitura faz... é muito rápido. Então, é muito importante a pessoa saber se comunicar em todos os aspectos na imagem. O que ela quer passar, qual a mensagem que ela deseja passar. Isso é de extrema importância. E essa comunicação visual, Dani, como até comecei a falar no podcast, de 3 a 7 segundos você já tirou a sua conclusão sobre o que essa pessoa atrai o seu olhar, seja positivo, negativo. E aí a gente tem alguns aspectos para construir essa imagem. Então, para mim, por exemplo, eu não entendo sobre imagem, não entendo do poder disso na prática. Qual o primeiro passo para eu entender o impacto que eu tenho no outro para com as minhas escolhas do dia a dia? Seja com acessórios, seja com roupa. O que eu preciso mudar a minha mentalidade para entender valor nisso? Lu, assim, eu falo sempre isso, tá? A cor, ela não conta uma história sozinha. Como um acessório, não conta uma história sozinha. Então, é um conjunto. Não adianta você começar a usar acessórios se você não sabe compor esses acessórios com a roupa. Não adianta você mudar o seu corte de cabelo se a tonalidade do seu cabelo não está comunicando o que o corte deveria comunicar junto. Então, assim, é um somatório de muitas coisas. Eu digo sempre que a consultoria de imagem ela é muito mais um autoconhecimento, é antes de você se conhecer por dentro. O que está passando dentro de você? Qual é o seu momento? Então, sempre quando vai começar uma consultoria de imagem, a gente sempre conversa muito com o cliente para saber, né, ter esse autoconhecimento. Eu até falo que é uma abertura de percepção. Então, eu faço realmente vários questionamentos, vou a fundo. E aí, às vezes, até mesmo nesse início de conversa, as pessoas choram, mostram fragilidades. Então, a gente tem que saber trabalhar no ponto que essa pessoa está. Não adianta a pessoa estar quebrada e eu querer dizer para ela que ela tem que vestir isso e aquilo, porque vai trazer esse... Não, a gente tem que entender a sensibilidade, o momento que a pessoa está. Isso é muito importante para a gente conseguir construir todo o resto. No processo de construção de uma imagem, então o primeiro passo é esse autoconhecimento, é Com entender o seu momento certeza. de vida, seus principais valores daquele momento, as suas prioridades e seus objetivos, para depois partir para uma construção de estilo e guarda-roupa de fato, né? Exatamente. Porque, assim, o estilo, guarda-roupa, essas coisas, de fato, vai ser a mensagem que ela quer comunicar para o mundo.
né? Seja na empresa dela, porque assim, tem duas vertentes, né? Vamos supor que você, como pessoa, né? Uhum. Não no seu trabalho ali, mas você não como empresária, mas você como pessoa, você é extremamente criativa, adora cores, adora usar cores, brincos grandes, mas aí você trabalha na área financeira. Você existe um dress code, não adianta. Existe, e nós temos que respeitar o dress code. Como você na sua casa tem regras, nas empresas existem regras também. É muito complicado você trabalhar com a área de finanças, ser criativo e querer levar o seu estilo criativo para uma empresa que não passa mensagem de criatividade, ao contrário, passa mensagem de seriedade, credibilidade. Então você tem que ser mais formal. Então você pode ter o seu criativo, porque assim, ninguém é um personagem 24 horas. A gente pode trazer um pouco desse criativo, talvez no óculos, né? Talvez num corte de cabelo, mas a gente vai ter que alinhar isso com a mensagem da empresa. O que que a empresa quer comunicar? Então a gente vai ter que fazer isso também. É possível integrar, né, uma personalidade própria para uma proposta de um ambiente. Com E eu acho certeza. que essa questão desse dress code, principalmente na atualidade, da geração mais nova, minha geração, existe uma resistência muito grande Muito quando se grande. trata de imagem, né? E aí também existe uma questão do ego mesmo, né? De você se ver dessa forma e que para com todos os ambientes é difícil uma adaptabilidade, né, por conta dessas pessoas. Uma pergunta que eu te faço, a imagem corporal, assim, da questão do visual, precisa ornar com a mensagem que você quer passar. Sim. Dentro de uma consultoria de imagem voltada para a empresa, por exemplo, o dress code, que é um tema polêmico hoje em dia, Uhum. como que você conversa por meio da consultoria de imagem para integrar esses simbolismos da personalidade da pessoa dentro de uma proposta empresarial? Aí seria um treinamento para pessoas, aí que você Exato, um fala. treinamento para a empresa, para adequar um dress code, por exemplo. Então, aí eu vou ter que conversar, né, saber o que que a empresa quer passar, qual a imagem que ela quer passar, o que que ela quer comunicar, quais clientes ela quer trazer, né, para a gente poder alinhar tudo isso e passar isso de uma forma muito leve, sabe, para as pessoas que estão ali, que trabalham, e entender que elas têm que vestir a camisa do lugar onde elas estão, né? E se ela tá ali porque ela quer crescer, ir para o cargo mais alto, ainda mais você precisa prestar atenção nisso, porque assim, a gente fala assim, que a gente fala antes mesmo da gente falar mesmo, antes mesmo da gente abrir a boca, as pessoas já fazem leituras, né. Então só é aquele negócio de segundos. Você pode ter uma oportunidade, uma segunda oportunidade? Pode, mas será que você vai ter? Né. Então eu lembro de um caso, foi até a menina ficou na época um pouco chateada comigo, mas depois ela entendeu. Ela ia fazer um estágio, ia começar um estágio numa empresa de advocacia. E aí ela: "Ai, Dani, como é que eu tô?" Veio mostrar, veio me fazer uma pergunta, mas não aceitou a crítica construtiva, né. "Ah, como é que eu tô e tal?" Estava com uma blusinha de alcinha, com os pés de fora, com uma rasteirinha, né, com uma sainha que não era tão curta, mas era mais ou menos curta. Eu falei: "Então, você está indo para o escritório de advocacia, né?" Aí até perguntei para, independente da área, a advocacia tem que trazer credibilidade e seriedade, né? Então eu falei, ó, acho que você precisa colocar uma blusa que não mostre a alcinha, né? Não mostre seus ombros, os pés, tem a coisa da sensualidade da mulher. Você já viu de fetiche, homens que só gostam de mulheres por conta dos pés? Então isso é uma coisa muito importante. Então nessas áreas a gente tem que fechar os pés, a gente tem que usar sapatos fechados. O ideal é que a gente ou use uma saia midi, ou use uma calça, coloque uma roupa mais estruturada. Aí ela falou assim: "Ah, não, as pessoas têm que me aceitar do jeito que eu sou, porque não é a minha roupa que diz." Não é realmente. Só que se aparecer uma pessoa muito bem vestida, comunicando o que aquele lugar quer, né, sabendo bem menos do que ela, quem vai passar é essa pessoa, porque ela traz tudo junto, é um conjunto, né. Então isso é importantíssimo, Porque a imagem comunica antes que você diga alguma antes que coisa. você Antes do seu fale. discurso, a imagem já falou. A gente tem um gráfico, inclusive, que mostra que visão e aparência são 55% da sua comunicação. 5% é linguagem corporal, como que você vai gesticular. Uhum. Palavras são apenas 10%. Então, se você, mesmo que você tenha o melhor discurso, na pior imagem, comunicando uma mensagem que está totalmente desconexa com o que você está falando,
você vai passar um ruído aí de mensagem muito grande. Com certeza, é porque a comunicação verbal e não verbal, elas têm que estar muito alinhadas para dar certo, para você ter maiores negócios, né? Para você conseguir maiores negócios, para você não ter ruído na negociação, você conseguir uma negociação mais fácil, para você vender mais. Se você for vender um produto, um cosmético, tá? Que seja caro, né? Eu não vou dar nomes aqui, mas que seja um produto que a gente sabe que é caro. Um creme pro rosto que custa R$ 500. De high ticket, De né? high ticket. Você não vai colocar numa embalagem de papelão, de qualquer forma, porque a pessoa não vai dar valor. Aquilo para a pessoa não. O que tá dentro pode ser assim, um diamante. Mas quando a pessoa for comprar, tá na prateleira, ele não tá condizendo com o valor que ele tem, o valor agregado que ele tem, a pessoa não vai comprar. Você pode ver que essas marcas, elas valorizam muito a embalagem. As marcas que cobram mais caro, elas valorizam muito a embalagem, porque é aquilo em primeira impressão que a pessoa vai ver e é o que vai comprar. E é a mesma coisa a gente colocando uma pessoa que vende joias. Eu já vi isso. Foi um caso que aconteceu comigo. As pessoas não podem entender isso como um preconceito. Não é um preconceito, é uma leitura que realmente a gente faz. Porque a pessoa ia vender joias. Eram bonitas as joias, mas você acredita que a vestimenta dela, ela estava com o cabelo sujo, ela estava com o cabelo com coque, uma caneta ela tá vendendo joia. Joia. Eu não Proposta e comprei. valor também, né, Dani? Exatamente. Eu não comprei porque eu não valorizei. Falei, será que isso é joia mesmo? Né? Será que assim, eu conheço de joia? Conheço, mas eu fiquei na dúvida. Mesmo assim, mesmo conhecendo a joia, a pedra, eu não me deu vontade de você pegar e observar para saber se era aquilo mesmo, né? Uhum. Então isso é muito importante. É a mesma coisa que eu estar aqui com você, falando de imagem e tá sem uma maquiagem, né? Sem uma maquiagem, sem um cabelo bem feito, sem uma roupa que não tá passada, Exato. né? Então, assim, qual é a imagem que eu vou passar? Quem é que vai me contratar? Tem uma história, eu acho que eu contei no outro podcast, não me lembro, mas eu tive loja durante 8 anos, né? Loja de roupa feminina. E aí teve um dia que eu fui pra loja só para arrumar o estoque. Só fui pra isso. Então eu cheguei lá de bermuda jeans, fui de chinelo, eu não me maquiei porque eu ia ficar lá no estoque o dia inteiro, na poeira, arrumando, organizando. Então fui pra loja. A minha sócia estava lá embaixo. E ela não se ligou, porque nós duas temos uma característica muito parecida. A gente é desligada, então a gente tem que prestar muita atenção, né? E aí, no momento, entrou uma cliente na loja que buscou a gente pelo Instagram. E na época, o nome da minha loja era Daniele Prata Designer. Então a pessoa falou: Nossa, eu quero conhecer a Daniele. Ela saiu de Ipanema para ir para Vila Isabel, para conhecer quem era a Daniele Prata, porque ela queria comprar com a Daniele Prata, porque o que eu passo. Por isso que eu falo, gente, o que você é no online, você tem que ser no offline. Porque se a pessoa tá te vendo no online, em qualquer lugar, tá te vendo o tempo todo ali no online, no Instagram, ela te encontra numa padaria, toda descabelada, sem imagem, a sua credibilidade acabou. Então, assim, o que você realmente fala, você tem que viver aquilo que você fala. E é um tabu muito grande, né, Dani? Muito. Porque é muito interessante você falar isso, que o offline também sustenta uma imagem que você vende no online. Então, o offline sustenta uma imagem que você vende no online. E viver achando que as duas coisas não estão conexas é viver uma utopia. Total. Concorda? Total. Então, você como uma consultora estratégica de imagem para pessoas que estão em um momento de vida, assim, no mercado de luxo, que são empresários, isso é muito importante. Muito. Mas quem está lá no operacional precisa pensar dessa forma para se Precisa. tornar grande um Se dia. ele quiser, sim. E aí, só acabando, finalizando, e a gente volta para isso que você está falando, essa cliente entrou e falou: eu gostaria de falar com a Daniele Prata. A minha sócia só fez assim: eu estava no estoque, ela apareceu na escada e falou. Eu já escutei a cliente lá de cima. Eu falei: não, ela não vai me chamar. Ela não vai fazer isso. Ela vai se ligar que eu tô aqui toda descabelada, de chinelo. Ela não vai me chamar para falar com a cliente. Dani! Não respondi. Eu falei: eu vou fingir que eu não tô aqui. Só que ela é tão desligada que ela ainda falou assim: Dani, você não tá ouvindo? Gente, eu desci. Você não tem noção como eu tava. Eu desci acabada e eu tava assim,
não era realmente aquela imagem que a pessoa estava vendo. Eu estava com uma olheira aqui, eu estava cansada, a loja no dia seguinte tinha vendido pra caramba, a gente estava organizando. Quando eu descia, ela me olhou de cima a baixo. Naquele momento, ela tirou uma foto na cabeça dela. Na hora, ela bateu uma foto, guardou, ela não comprou nada e nunca mais voltou. Eu tive a segunda oportunidade? Não. Aí ela me via na internet que isso é puro fake. Ela fala que a pessoa tem que se arrumar, mas eu fui na loja dela, você tinha que ver como ela estava. Com certeza foi essa fotografia que ela tirou. Você não tem uma segunda chance para Muito uma primeira difícil. impressão. Muito difícil. Né? E é isso que a gente estava falando, desse poder da impressão como um tabu, que você se preocupa com isso. E você se preocupa porque no offline você vai sustentar a imagem que você vende no online. Com certeza. E aí não sustentou naquele momento, vem uma consequência em relação a isso. Então, esse conceito de desconexão, não, eu tenho meu estilo, mas na empresa eu sou uma pessoa. Não, as coisas se misturam, né? Se misturam. Quando a gente vai falar de uma consultoria de imagem estratégica, de uma comunicação visual para empresário, por exemplo, isso é muito mais forte. Muito. Você quer ver um exemplo? Eu já trabalhei com vários empresários, né? De alto ticket. E aí tinha um em especial que, nossa, na verdade eu já conhecia ele, de muita gente falar sobre. E aí, quando ele me contratou, eu fui perguntar para essas duas pessoas qual a imagem que eles tinham dele. E aí as pessoas falaram assim, Dani, quando ele passou para subir no palco, a gente olhou e falou assim, nossa, quem é esse? Mas quando ele subiu no palco, ele era tão inteligente, o cara explodiu a mente das pessoas. Mas por quê? Ali as pessoas não tinham para onde fugir. Vamos escutar o cara, né? Então ele explodiu a mente das pessoas. Mas qual foi a primeira impressão que as pessoas tiveram dele? E aí foi por isso que ele me buscou, porque ele já estava tendo a consciência de que a imagem dele não estava condizendo com tudo que ele queria passar. E ele falou, Dani, eu quero dobrar o meu ticket de palestra. E ele triplicou. Inclusive, ele tem no Instagram dele falando como a imagem triplicou o faturamento da empresa dele. Triplicou, porque é fato. Se ele queria vender high ticket, ele não poderia se vestir daquele jeito. Aí, um dia depois a gente se tornou amigo, começou a sair. Aí, quando a gente foi sair, a gente foi jantar, quando ele me apareceu, eu falei, você não vai assim. Já tinha intimidade, eu falei, você não vai assim. Ele falou, eu vou ali jantar. Eu falei, ali você pode, com certeza, encontrar alguém que vai ser... Você já é bem conhecido, que te conhece, e a pessoa vai te olhar de cima a baixo. E aí, como é que é? Lá no Instagram, você tá de terno, todo bonitão. Aqui você tá com cabelo grande, de bermuda, com tênis que não combina com a blusa. Você vai matar a sua imagem. Você pode fechar negócio aonde você estiver, tá na academia. Quando eu vou na academia, eu não vou na academia sem passar, eu não passo base, mas eu passo fio solar com cor. Eu boto um blushzinho, eu vou de monocromático para não fazer aquela... Então, se a pessoa me encontrar na academia, ela vai falar, nossa, até na academia ela tem ordem. Porque nada mais é do que... O que a pessoa gosta de ver? Harmonia. O que é desarmônico, o olho da gente não gosta de ver. A gente gosta de ver harmonia, ordem. Então, se você está em ordem, a pessoa vai olhar para você diferente. Não tem jeito. Eu vejo quando eu estou muito arrumada, que eu passo nos lugares, os olhares. E da mesma forma quando você não está tão arrumada assim. Exato. E não só isso, mas quando você está desarrumado, o olhar, não, às vezes não tem olhar, porque você passa despercebido. E uma coisa que você falou, né, sobre essa desconexão que ele sentiu. Ele falou, nossa, realmente eu preciso, para atingir um público diferente, minha postura e minha imagem precisa combinar com o que eu vendo. Então, você é o que você vende em todo momento. Em todo momento. Né? Inclusive, eu até quero falar aqui de um casal que eu fui atender em Belém. Posso falar o nome do... Claro, fica à vontade. Então, eles começaram com a P20, que eles vendiam perfumes importados originais, e hoje eles estão com uma perfumaria de nicho. Eles passaram por uma perfumaria, continuam com a P20, mas eles passaram por uma perfumaria de nicho. E aí eles me contrataram porque eles já queriam mudar a imagem deles, porque eles estavam vendo que eles estavam começando a trabalhar com um público high ticket, e eles queriam abrir essa segunda loja. No início, a esposa dele foi mais difícil do que ele. Ele foi fácil, estava super empolgado. Ele falou assim, Dani, só quero me vestir assim agora. Agora que eu sei que é se vestir assim, como é se vestir. Porque a pessoa não sabe, não tem conhecimento daquilo. A esposa foi mais difícil, porque ela tinha um estilo que era mais roupa justa, mais roupa... Mas agora, nem ela consegue mais mudar e voltar para aquele jeito que ela se vestia.
Aí esses dias eu até falei com ele no Instagram, mandei uma mensagem. Porque ele saiu da academia e foi pra loja. E aí ele gravou um stories com o cliente. Ah, eu liguei pra ele e falei, o que você está fazendo com essa bermuda, esse tênis e essa camisa nessa loja? Até destoa, a loja é tão linda, maravilhosa, que até destoa. Aí ele falou, ai, Dani, não preste atenção nisso. Eu falei, mas tem que prestar atenção em tudo isso. Aí eu falei, você viu a cliente que entrou? Ela tava toda vestida de guipi, azul marinho, chiquíssima, linda, e ele daquele jeito. Eu falei, com certeza você ia vender porque a sua loja também era maravilhosa. E a esposa dele estava lindíssima e ele chegou da academia, mas ele não poderia ter feito aquele stories. São pequenas coisas que a gente vai vendo que faz total diferença. E uma coisa que você falou, que ele, né, te deu uma devolutiva de que, ai, Dani, não pensei sobre isso, mas é um exercício do olhar, É um exercício diário. Diário da pessoa mesmo. Quando a pessoa começa a se arrumar, tudo é o hábito. Já reparou que tudo que a gente começa, se a gente consegue fazer durante 7 dias alguma coisa sempre, é mais fácil depois, porque você pegou o hábito de fazer aquilo. Aí quando você não faz, você sente o incômodo. Então eu sempre falo para meus clientes, não é todo dia que você vai se sentir bem para se arrumar, para se maquiar. Não é, tem dias que a gente não tá bem. Às vezes a gente não tá legal, ou é a saúde, ou é porque a gente tá triste com alguma coisa, alguma angústia. Então, isso até interfere na nossa vestimenta. Um exemplo é, eu faço isso, nem todas as pessoas fazem, mas eu separo minha roupa no dia anterior. E eu sempre separo duas. Uma mais séria e uma mais alegre, porque eu não sei como eu vou acordar. E várias vezes aquela que eu achei que eu ia usar, não era a roupa que eu ia usar outra. Então tá tudo bem se você quiser sair mais básica. Eu não tô a fim de me vestir. Você vai colocar uma calça jeans, uma blusa branca, o seu rosto você vai, gente, filtro solar, blush, rímel e o cabelo lavado. Cabelo lavado, cabelo preso. Eu sempre falo assim, se você tá no corre-corre, a gente tem fases da vida. Tem a mãe, né, que tá trabalhando, que não tem tempo. Eu já ouvi várias, eu não sou mãe, mas eu já ouvi tantas mães falar, Dani, eu não tenho tempo de tomar banho, meu banho é o banho que eu não lavo o cabelo. E aí eu falo, não tem tempo, o dia que dá eu lavo o cabelo, o dia que não dá eu não lavo. Compra shampoo a seco. Compra shampoo a seco, você tem que estar com o seu cabelo limpo. Existe shampoo a seco. Cabelo branco, tá nascendo cabelo branco. Se você ainda não colocou o seu cabelo branco, você não quis. Tem muita gente aí que tá assumindo o cabelo branco, tá tudo bem, lindo, lindo. Né? Tem gente que combina e tem gente que não combina muito, mas tá tudo bem. Isso é a pessoa, é o estilo, é o que ela quer. Mas se você tem o cabelo escuro e tá nascendo branco e você não tem tempo pra toda hora tá indo no salão, tem spray que você bota no cabelo, esconde os cabelos brancos, tem sombra de cabelo. Então, tem vários artifícios para você passar uma boa imagem. Então, mesmo que você não esteja bem, saia básica, coloca um tênis, mas o tênis limpo, coloca uma calça jeans, uma blusa branca, maquiadinha, pronto. Você está simples, mas você está em ordem. Perfeito. Você está organizado. Então, isso faz toda a diferença. Você falou sobre isso, dias que você não está bem. Nem todo dia você vai acordar super animado, disposto. Uhum. São fases e momentos, todo mundo vive essa oscilação. Mas são escolhas. São. Né? E se você fica justificando, você deve ter lidado muito com isso, principalmente quando você vai aplicar treinamento de dress code em equipe. Você já vivenciou isso, inclusive, aqui com a gente. Que é sempre, tem pessoas que têm um perfil muito de justificativa. Ah, não tenho tempo. Ah, eu não gosto. Não faz sentido para mim. Não quero mudar meu jeito. E aí tem sempre uma justificativa, né? Como é que você vê esse movimento assim de uma resistência a se preocupar com a imagem? Tudo tem um preço. E o preço, uma hora, você vai ter que pagar. Vai ter que pagar. Então, eu até faço alguns exercícios que faz com que a pessoa troque um pouco a mentalidade, sabe? Consiga trocar a mentalidade. Isso é um exercício que eu vou passando, dura uma semana, né? Mas se a pessoa tem muita resistência com isso, foi aquilo que você falou, ela vai ter um preço a pagar. Ela vai ficar estacionada. Todo mundo que dá desculpa para as coisas não chega em lugar nenhum. E não chega mesmo. Até mesmo se a gente for pensar assim, olha, eu já fali. Eu já cheguei no fundo do poço, mas eu nunca desisti, eu tive resiliência. Eu digo sempre assim, que você pode ver que as pessoas que tiveram maior sucesso, que tiveram mais dinheiro, elas tiveram derrotas, assim, de falência, de um monte de coisa. Então, existe você falir e desistir completamente, né? Ou existe a sua falência temporária, que é aquela falência que dali vai nascer uma semente de sucesso. Você vai saber por que você faliu, o que aconteceu. Você tem que começar a estudar o que houve.
Porque muita gente desiste. E aí dá desculpa, bota a culpa no outro. Não, porque fulano de tal não fez isso, porque não aconteceu isso, porque a economia é isso, a economia é aquilo. Gente, pelo amor de Deus. Né? Então, assim, se você botar um foco, sempre vai existir uma semente de evolução quando você chega no fundo do poço. Isso é fato. E essa semente vai crescer e vai virar um sucesso. Mas para isso você tem que ter o quê? Foco, disciplina. Quando as pessoas me perguntam assim, eu não sou de RH, nada disso. Mas as pessoas me perguntam, Dani, poxa, eu queria contratar, são poucas as pessoas porque não é da minha área. Eu queria contratar uma pessoa e tudo. Isso eu aprendi com esse outro meu cliente, que é da área de vendas, é o maior do Brasil em área de vendas. E eu perguntei um dia isso para ele. Quando você vai contratar um funcionário, quais são as premissas? Aí ele falou assim para mim, primeiro, Dani, eu preciso saber se ele faz alguma atividade física, se ele lê, se ele tem disciplina. Porque se ele não tem, se ele não acorda cedo, se ele não faz uma atividade física, eu nem contrato. Porque geralmente quando a pessoa faz uma atividade física diária, ela tem disciplina. Então a disciplina é muito importante. E as pessoas que são mais disciplinadas são mais fáceis de fazer consultoria de imagem. Teve pessoas que pagaram valores absurdos e que não colocaram um terço em prática do que eu falei. E aí a culpa cai na consultora. Mas eu não me incomodo com isso, porque eu fiz o meu trabalho, a pessoa que não caminhou, né? Então a disciplina é muito importante. Mas a gente tem como fazer a pessoa ir se acostumando ao belo, ir se acostumando à ordem. Os mini hábitos, né? Sim. Os pequenos hábitos, não é para dar um passo enorme, é para dar pequenos passos. E ali você vai crescendo e a pessoa vai gostando. Principalmente quando ela começa a receber elogios. Nossa, como você mudou, nossa, como você tá bonita, como você. Tudo isso faz a maior diferença. Exato. E aí a pessoa vai. Você falou sobre, a gente estava falando agora, né, sobre essa coisa de, nem todo dia eu tô bem, mas é como muda a sua percepção do dia quando você para um autocuidado. E uma coisa que eu acho que muitas pessoas acabam negligenciando, eu acho uma negligência, particularmente falando, que é da imagem. Porque o desleixo em excesso, ele acusa uma falta ali. Ele acusa uma falta de uma atenção. Eu sou mulher, tenho uma vaidade, tem mulheres que não têm, mas como às vezes eu acordo numa TPM, às vezes você tá com o cabelo oleoso, não quer fazer nada, você tem que trabalhar no dia seguinte, o momento de autocuidado, pelo menos que eu ressignifiquei pra mim, foi o momento de tomar um banho e me arrumar para o trabalho. Isso. De passar uma maquiagem. Você muda. Você muda, seu astral muda. Você se sente bonita, você fala, nossa, não tô acabada. bem, mas tô me sentindo mais confiante, mais segura. Isso. Lu, você falou tudo. E é muito isso, né? O impacto da imagem não é nem pro outro, é muito mais pra si, muitas vezes, né? Muitas vezes, quando a gente tá mal e a gente se maquia, a gente coloca uma roupa, a gente se olha no espelho, mesmo que a gente esteja triste, a gente olha pro espelho e fala, dei uma ajeitada, né? E aí você vai, e aí você consegue até vencer o que você não venceria se você tivesse saído de, eu vou assim mesmo. Não vai assim mesmo. Porque assim, antes de qualquer coisa, é pra você. A sua imagem é para você. É para você se cuidar, é para você se olhar, é para geralmente as pessoas que estão não é 100%, mas as pessoas que não estão bem, você pode ver se as pessoas estão muito desleixadas, não se cuidam, elas não estão bem interiormente. Não estão bem. Isso é você vê na pessoa, pela forma como ela se veste, se ela está desleixada, se ela não está. E esses mínimos passinhos vão fazer essa pessoa começar a melhorar. A gente não está falando aqui de uma depressão, que é uma coisa assim, que é muito mais séria, né? Uma pessoa no estado de depressão, mas esses mínimos passos, a gente já consegue melhorar muita coisa. Elogios e tudo isso já faz você se levantar, ficar bem, tudo isso já faz diferença. E eu acho que um ponto muito importante é sobre segurança. Você se sente muito mais segura, principalmente para mulher, porque homem tende a não se preocupar muito com isso. A gente vê um movimento diferente hoje, os homens estão cada vez mais vaidosos, investindo em procedimentos estéticos e tudo mais. Mas, comparado à mulher, a mulher tem um peso da imagem socialmente construído muito mais forte, principalmente para negócios, né? Quando você toma um lugar à mesa sendo mulher, se você não estiver bem vestida, boa noite para ser ouvida, né? Exatamente. E eu acho que é importante você pensar um pouco sobre isso. A gente estava conversando sobre essa questão de um cliente seu, que você ficou curiosa sobre
que tipos de skills ele avalia na hora de uma contratação, e aí ele falou sobre disciplina, que ele avalia disciplina. E uma coisa que é um fato, também para consultoria de imagem, é quem não se tem como prioridade, dificilmente vai ter o trabalho como prioridade também, né? Então, Exatamente. essa imagem tem que estar desde das primeiras oportunidades de emprego que você quer estar se candidatando, né? E se você, tipo assim, eu vou ser secretária de um escritório de advocacia, mas eu quero ser advogada. Você vai vestida como advogada. Olha, essa eu tenho maior orgulho. Ela falou, ai, Dani, um dia eu quero ser advogada, eu tô lá naquele escritório, eu vejo aquelas mulheres pra lá e pra cá. Eu falei, então se vista como uma. Aí eu comecei a dar dicas pra ela e tal. Aí um dia ela falou assim pra mim, Dani, como aquilo fez diferença, sabe por quê? Quantas vezes eu fui chamada de doutora? Ela era assim, olha, até me arrepio. Porque as pessoas vão confundir. Vão olhar para ela, às vezes até tinha mulheres lá que de repente nem eram advogadas e ela era mais confundida com a doutora pela vestimenta, pela postura dela do que a outra. Então eu fiquei tão feliz, eu falei, tá vendo? Agora falta pouco para você se tornar uma advogada, porque aí é você estudar e vai alavancar. Vista-se para o cargo que você quer ocupar, né, Dani? Isso é uma frase que todo mundo fala, mas é a maior verdade. É a maior verdade. E tem muita gente que deixa esse conceito em segundo plano, principalmente em empresa. Você aplica treinamento e tem se colocado, né, como autoridade nesse assunto, de preparar o olhar dessas empresas para uma imagem de um time, de uma equipe que converse com propósito, missão, valores e cultura da empresa, né? Qual o principal desafio e dilema que chega até você por parte desses vice-presidentes, né, diretores executivos, que chega para você e falou, Dani, a gente precisa de um olhar técnico de uma consultora de imagem para mudar, porque o meu time não conversa com o que a gente quer vender agora. São muitos, Lu. Muitos. Assim, tem até que eles falam assim, olha, eu não sei o que fazer, porque no WhatsApp do meu funcionário, ele tá tomando uma cerveja sem camisa. Como? Ele vai falar com o cliente, tem um WhatsApp e ele tá assim. Então, assim, isso é muito grande no mercado que está acontecendo. Muito grande. Então, assim, você tem que entrar e realmente explicar, e aí eu faço todo um trabalho do inconsciente coletivo com essas pessoas. Eu mostro através de imagem, eu mostro os vídeos, estudos, para eles entenderem que não é uma coisa boba, Lu, porque muita gente acha que é. Principalmente a pessoa que é muito competente, ela dá muito resultado, é aquela pessoa que menos vai querer, não são todas, tá? Mas é a que menos vai querer se cuidar. Ela fala, dou lucro para a empresa, para que eu vou querer? Né, ficar assim. Então, essas vezes são as mais resistentes. Mas, nossa, eu já vi tanta coisa, faz tanta diferença, que é assim, absurdo. Eu agora estou assumindo os negócios da família, que é o ramo de ótica. O meu pai tem a ótica há 58 anos, né? Aí já tem bastante tempo de ótica. E desde o ano passado eu comecei a assumir lá a ótica. E aí é uma resistência muito grande com os funcionários. Olha para você ter o que eu estou trabalhando lá dentro. Primeiro foi a imagem da ótica, né? Eu falei, pai, a gente precisa modernizar. São 58 anos aqui e meu pai é um português, ele não foi evoluindo com o tempo. Como ele está ali há 58 anos e ele tem um público cativo que vai de pai para filho, para avô, para neto, então falei, pai, a gente precisa de um novo público. A gente precisa ter um Instagram, a gente precisa modernizar a ótica. No início ele ficou muito resistente. Falei, pai, vamos fazer o seguinte, porque ele queria que eu assumisse que ele não aguenta mais. Eu falei, então tá. Então a gente vai fechar carnaval, vai quebrar tudo, botar tudo para baixo e levantar uma nova ótica. E aí a gente vai fazer uma nova logo, a gente vai estudar arquétipo, a gente vai fazer tudo direitinho para o público que a gente já tem se manter e o público que a gente quer alcançar. A gente vai mudar a vestimenta dos funcionários, eles não podem se vestir assim, vai ter que ter um jaleco de tal cor e tudo. A resistência foi, assim, muito grande. Mas hoje, o sorriso de cada funcionário no que está acontecendo e cada cliente que entra na porta e fala, nossa, vocês fizeram uma obra que ficou tão linda, você tem que ver o sorriso do meu pai. Então, assim, precisou também mostrar, o meu pai é que nem Tomé, ele precisa ver para crer. Mas para você ver como isso também fez a diferença, o local, a vestimenta eu nem falo, que é o que a gente está falando aqui, que é uma coisa que eu já iria mudar. Mas o ambiente, Mas né? o ambiente é a mesma coisa. Quando eu tratei
da imagem da doutora Janine, que é uma querida. Então, ela tem um consultório em Ipanema, lindíssimo, lindo o consultório dela. Só que a imagem dela não condizia com o lugar que ela estava. Mas é mais aquela coisa que eu falo, de não ter conhecimento, de comprar as coisas por comprar. Ah, eu achei bonito, eu vou comprar. Mas assim, combina com ela? Combina com o que ela quer vender, com o que ela quer comunicar? Não. Então, a gente fez todo um reposicionamento da Janine. E ela dobrou o ticket dela, absurdamente. A imagem ficou totalmente diferente da Janine, passou de uma Janine para outra Janine, né? E eu fiquei muito feliz. Ela falou assim: Dani, não só a minha imagem mudou, eu tô me sentindo muito mais feliz. Ela fala: nossa, agora eu consigo me vestir sozinha. Eu consigo, porque eu fiz todo o trabalho com ela, né? Ela falou que o tempo das pessoas dentro do consultório dela aumentaram muito, o tempo que a pessoa ficava lá dentro. Gente, até isso, o ruído da imagem, até isso faz com que as pessoas não fiquem tanto tempo dentro de um consultório ou de um escritório, tudo isso. Tudo isso comunica, o O ambiente também. ambiente. E aí, o fato de você trabalhar não só a comunicação visual, mas para com o ambiente, de vezes um consultório ou uma loja, como o case da sua família Uhum. mesmo, né? E fazer as pessoas entenderem exige, às vezes, uma paciência por conta de uma resistência mesmo do Sim. desconhecido. Eu acho que é natural, um movimento natural. Quando a gente fala de consultoria de imagem, e obviamente você deve lidar muito com isso, principalmente quando você tenta falar sobre as cores, e a gente trouxe aqui alguns exemplos, né, de paleta, por exemplo, sobre a questão do poder das cores de influenciar a construção de uma imagem. Então, quando a gente pensa em cores, né, quando você é leigo, você não entende muito o impacto daquilo. Você absorve o impacto, mas você não entende que aquilo te impactou de alguma forma. Então, quando você contrata o serviço de uma consultoria, você entende que tudo tem um simbolismo, tudo tem uma mensagem, um porquê, uma intenção. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre o poder da coloração, principalmente para algumas pessoas que só usam uma ou duas cores, e aí abre-se um olhar, um mundo desconhecido para a influência disso. Sim, porque assim, muitas pessoas acham que quando vão fazer a coloração, primeiro que muitas não acreditam que vai fazer diferença na vida, né? Porque a coloração não é só a cor. É uma série de coisas que você aprende com a coloração. Então, muita gente não acredita e muita gente não sabe do impacto disso. Aí, vamos supor, a pessoa, eu só uso preto, branco, cinza e bege. Tá tudo bem. Não tem problema ela só usar essas cores, porque às vezes é a essência da pessoa, ela não vai mudar. Quando a pessoa tem uma essência muito elegante, dificilmente ela vai usar coisa vibrante. Não é que não há elegância no vibrante, não é Sim. isso, né? Mas para certas pessoas o sofisticado é o sóbrio, né? Mas não é só isso, porque quando a pessoa ela é muito sóbria e gosta de cores pastéis, ela vai receber essa cartelinha aqui, de repente ela saiu inverno frio. Quando a gente olha, a gente tem cores muito vibrantes, mas a gente não tem só cores vibrantes. A gente tem os neutros. Olha quanta quantidade de neutro você pode mesclar no seu dia a dia, né? Esse aqui são os tons de nude. São várias tonalidades de nude. Aqui são as cores neutras mesmo, ó, que você pode usar embaixo ou em cima, que são neutros. Os cinzas. Tá vendo? Ó, outra paleta aqui que você pode usar de cor Pode levantar neutra. um pouquinho. E aí, o que você pode fazer para começar a usar a cor? Né? Aí você tá usando ali um preto, um cinza e um branco. Bota um brinquinho vermelho. Já é um ponto de cor. Porque a pessoa que usa muito neutro, ela pode pegar cores e colocar no sapato, ela pode colocar no brinco. Mas a coloração não é só isso. A coloração você vai aprender sobre a melhor tonalidade que vai ficar o seu cabelo. Por quê? O que existe muito hoje? O louro brasileiro. Eu passei por essa fase. Eu fui loura durante muito tempo, para mim a minha alma era loura. Só que quando eu comecei a fazer consultoria e aprender sobre as cores, eu olhava para mim de uma forma diferente, porque quando eu estava sem maquiagem nenhuma, gente, eu vi uma olheira gigante, o meu cabelo era muito parecido com a minha pele, então eu ficava pálida. Eu só me achava bonita maquiada. E foi todo um processo. Eu falo assim, gente, existe tempo para tudo. Você vai falar, olha, você vai ficar melhor com essa cor, né? Com uma cor de repente mais escura, mas com iluminado. A pessoa vai ter o tempo dela de aceitar, porque eu tive meu tempo de maturação, né? Não adianta você querer ir lá, é porque a Dani falou, eu vou fazer. Não, a pessoa pode se sentir. Tanto é que quando eu fui fazer o meu, demorou muito tempo, demorou uns 4 anos. Você acredita que eu perdi clientes por isso?
Que você mudou a Não, coloração? não, por antes. Por antes mesmo? Antes, tinha cliente, tipo assim, eu era. É assim, é aquela coisa. Da harmonia. Tem muita gente que tem o olhar da harmonia, já nasceu com esse dom da Sim. harmonia. Uma Então, perspectiva de olhar aguçadíssima, aguça, né? principalmente as pessoas high ticket que nascem de berço com dinheiro. Uhum. O que elas veem sempre? O natural é o mais bonito. Pode ver que essas pessoas que nascem de berço, dificilmente elas vão ter o louro brasileiro. Ou elas vão ter uma coisa iluminada, uma coisa muito mais bem Exato. feita, natural, mas não vão ter. O meu cabelo era o cabelo louro paquita. Gente, eu falo com propriedade porque eu já passei por essa fase. Eu já fui loura paquita. Então, quando eu falei, não, gente, não dá mais, porque eu não fico bem sem maquiagem, se eu não estiver maquiada. O que eu fiz? Eu peguei o cabelo, escureceu um pouco. Nó. Eu vi blush sem eu estar maquiada. Eu falei, não. Aí, ela foi muito sábia, a pessoa que fez o meu cabelo, ela falou, não, vamos manter assim. Quando você acostumar, a gente vai, escurece mais um pouco, mas vamos sempre manter o iluminado, porque pra mim fica mais bonito. Eu com cabelo muito escuro pesa muito, Uhum. então eu com iluminado fico bem. E hoje eu não consigo mais me ver loura. Não tem a menor condição de eu me ver loura. Eu fico totalmente abatida com o cabelo louro. Então, a gente vê o cabelo, né? E é aquilo assim, eu vou dar indicação do que fica melhor, o que é mais harmônico. Tem estudo de íris. Pro cabelo, não é só, esse cabelo fica bom pra você. Não, a gente tem um contraste pessoal. A coloração pessoal, ela é um universo de coisas. Quando você fala de coloração pessoal sendo um universo, já quero que você emende aí falando que eu sei que você vai fazer uma imersão muito mais completa do que você já entregava, Uhum. né? E muito mais direcionada e que você vai trabalhar tudo isso. Então, assim, uma consultoria de imagem sendo um universo de possibilidades, o que se trata de fato uma imersão, assim, quando você aplica esse tipo de consultoria que você entrega para os seus clientes, Dani? Tá. Eu vou acabar falando da coloração e depois eu vou falar tudo que. Eu vou falar nessa imersão exatamente todo o passo a passo que existe numa consultoria que você pode aprender muito. Vai ser um dia inteiro, né? De você aprendendo muito ali. Claro que não é individual, né? Quando você faz individual ali com a pessoa, é muito mais completo, mas a pessoa vai aprender tudo sobre o que engloba uma consultoria. Então, falando da coloração pessoal, é o cabelo, é o estudo da íris, é você aprender sobre o círculo. Tem uma coisa que eu acho fantástico. Quando eu estudei, eu não sabia disso. Quando você pensa no médico, qual é a primeira cor que vem na sua cabeça? Branco. Branco. Mas dentro do centro cirúrgico, os médicos estão sempre de azul ou verde. Você sabe por quê? Não. Então, porque assim, dentro do círculo cromático, não sei se vai dar para ver porque ele é pequenininho, o que são cores complementares? São uma em frente à outra. Sempre que uma cor tem uma setinha, não vai dar para ver de repente, mas tem uma setinha aqui de uma cor em frente à outra, tá? Aí se a gente for pegar aqui, ó, o verde e o azul, eles estão em frente ao vermelho, tá vendo? Uhum. Verde e o azul estão em frente ao vermelho. O que acontece com as cores complementares? Elas se neutralizam. Então, se você está num ambiente, numa sala de cirurgia, as paredes toda branca, o chão branco, porque tem que ser. Já reparou que os aparelhos são claros? Sim. Aí a roupa do médico é branca. Eu não sei se já aconteceu com você, mas você já viu uns pontinhos assim, meio azul esverdeado? Durante cirurgia, do pós-cirúrgico, isso Você já já sentiu. aconteceu. Mas o que acontece? Por que eles colocaram o médico de verde ou azul? Porque antes era tudo branco, o pano que cortava era branco. Então, quando eles ficavam muito tempo ali com sangue, 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 eles começavam a sentir esses pontinhos assim. Então, para neutralizar isso e o cérebro conseguir se concentrar, eles colocaram o verde e o azul, que é a cor complementar do vermelho, que neutraliza esse vermelho e aí o cérebro do médico entende e começa a se concentrar naquilo. Então, o estudo das cores é muito mais do que a gente imagina. A gente olha isso na maquiagem, corretivos. Quando a pessoa tem olheira roxa, bota um corretivo mais amarelado ou mais pêssego, Pra porque neutralizar, né? neutraliza. Você sempre tem que pegar as cores complementares para neutralizar. Então, na consultoria de imagem, eu sempre começo muito com as cores, explicando o poder das cores. O poder das cores é o que você comunica com determinada cor. Se eu falar aqui para você que está passando uma pessoa toda para você ver como a cor não conta uma história sozinha. Tá passando uma pessoa toda de amarelo. Amarelo é quente, é energia, né? De repente com vestido longo, fluido. Aí passa uma outra
toda de preto, com blazer estruturado, um escarpão de bico fino, e aí você quer pedir uma informação. Para qual das duas você vai pedir Eu informação? vou pedir prova de amarelo. Porque a de amarela ela parece que ela tem mais calor, que ela vai falar, oi, Mais tudo bem? Mais receptiva. receptiva. Então, tem cores que afastam, tem cores que aproximam. E não só cor, roupa também. A roupa ela pode te distanciar ou ela pode. Então, tudo isso você tem que entender. Então, eu ensino na consultoria, primeiro pelas cores, tudo que envolve a cor, em maquiagem, em cabelo, em roupa, em acessórios. Cada metal fala sobre uma coisa, comunica uma coisa, o prata, o dourado. Então, tudo isso a gente vai falar dentro da coloração. Eu tô falando um pedacinho, a coloração é muito grande, tem um contraste pessoal, tem várias coisas. Quando a gente passa dessa parte, existe o tipo físico. Só que, quando a gente olha na internet, as pessoas falam assim, tipo físico é retângulo, triângulo, não é isso. Então, o que acontece? A pessoa vai lá, bota assim no Instagram, quais são as melhores roupas para o corpo retângulo? Só que não existe só o corpo retângulo, porque vamos supor que eu e você temos o corpo retângulo. Uhum. Só que você, o que é o peso visual? A gente analisa 3 coisas na consultoria de imagem: o peso visual, o tipo físico e a proporção corporal, tá? Então, vamos dizer que nós duas temos o corpo retângulo, só que eu tenho um seio muito grande, você o seio pequeno, ou seja, o Uhum. meu peso visual do seio é muito Muito maior. maior. E o Então, impacto disso vai ser totalmente totalmente diferente, diferente né? na roupa que você vai vestir. Além da proporção corporal. Tem gente que tem cabeça e tronco maior do que as pernas menores. Então, tudo isso influencia, não é tipo físico. Então, nesse dia, além de eu explicar esses 3, as pessoas que tiverem ali e quiserem, eu vou até colocar isso lá no dia, para ir com roupa toda justa, de ginástica, se quiser ir lá no palco para entender, para saber qual é o seu tipo físico, a proporção corporal, porque aí eu vou levar uma modelo, mas eu vou escolher umas 2, 3 pessoas que quiserem, para eu estar mostrando a diferença que faz isso. Então, essa é uma parte do tipo físico, né? Que depois a gente passa para o tipo físico, para depois a gente entender sobre o que fica melhor nesse corpo. Qual tecido fica melhor nesse corpo? É um tecido que é mais fluido? É um tecido mais rígido? É, aonde fica melhor o mais rígido? Onde fica melhor o mais fluido? Esse corpo não pode usar tecido rígido, não pode usar malha por determinada coisa, ou porque vai marcar mais, ou porque vai marcar menos. Então, nesse dia, eu vou levar um leque de tecidos para as pessoas tocarem e entenderem. Por que também, Lu? Existe um processo que para mim, é um dos mais importantes, é você saber comprar. Uhum. Eu vejo muita cliente high ticket que, quando eu entro no armário para fazer uma revitalização, que eu vou falar sobre revitalização também, o que é Uhum. revitalização? É a hora do desapego. A hora que você entende já o seu estilo, sua proporção corporal, seu tipo físico, suas cores, a gente vai lá e é a hora do desapego. O desapego pode ser, não dá mais, tem muita sabotagem de imagem, tem bolinha, tá manchado, e isso passa despercebido. Eu vou fazer minuciosamente, eu pego peça por peça, para olhar, para ver se tem manchinha, se tá descosturando, se não tá. Então, se é uma peça que precisa de um reparo, o que você faz? A gente bota uma sacola para a costureira. O que é para doação e o que é muito bom, mas que a pessoa não condiz com ela, não é o que ela quer comunicar, ela quer fazer um bazar, ela quer trocar com as amigas, ela que vai decidir o que ela vai fazer. E aí, quando você vai na casa de uma cliente, às vezes high ticket, tem peças caríssimas e o tecido é horrível. Então, a pessoa paga R$ 1.000 numa blusa que em 3 lavadas, em 3 usadas, acaba. Então, nesse dia, eu vou passar diversos tecidos e explicar qual é o tecido bom, qual não é. Porque isso, primeiro que caro não é o valor da roupa, é o que fica parado dentro do armário. Então, se você pega uma calça de linho 100% puro, e vamos supor que você vai pagar, assim, R$ 800 numa calça, e a pessoa fala, nossa, é muito caro, né? R$ 800 numa calça, aí você pensa, bom, é R$ 800 numa calça, essa calça é uma cor crua, que dá com muita coisa. Linho 100% puro, você tem que saber lavar e cuidar. Nenhum tecido, por mais nobre que ele seja, se você não souber cuidar, ele vai se acabar. Mas aí, se você fizer a conta de 800 dividido por quantas vezes você vai usar, durante quantos anos você vai usar aquela peça, vale muito mais a pena do que você comprar uma peça de R$ 200 que 2 lavadas ela tá cheia de bolinha. E Dani, tem até um estudo de gráfico de pizza que mostra realmente assim o número de desmembrado, né, destrinchado ali sobre o uso do guarda-roupa. Então, muito mais
A maior porcentagem da pizza, pessoas que compraram e se arrependeram, né? Pessoas que compraram por estar barato, mas nunca usou. Então você vai lá no guarda-roupa, ainda tá com a etiqueta. Vai usar quando perder peso, Isso. né? E aí tem ali, vou levar para consertar, então tá ali jogado, rasgou, mas eu gosto da peça, tem o apego emocional também, que é um fator muito importante. Amo, uso muito, que é uma parcela desse Muito tamanico. pequena. Usarei quando voltar à moda. Então você compra por a temporalidade que você acha que vai a tendência que vai ter. Exatamente. Então, isso tudo eu explico. Além de eu explicar sobre o tecido, eu explico do perigo da promoção, né? De você comprar por impulso. E aí eu ensino a fazer uma lista, depois que eu ensino a fazer a revitalização no armário, né? De uma forma genérica, porque ali não dá para você fazer para todo mundo, mas eu ensino a pessoa a fazer e a partir dali ela vai fazer o inventário do que ficou. Depois que ela faz o inventário do que ficou, ela vai entender o que ela precisa colocar ali para casar com as coisas que ficaram. Aí ela vai fazer essa lista. Essa cor eu preciso porque combina com isso, eu preciso comprar esse tecido que eu já entendi que o que funciona para mim é esse tipo de tecido. Então ela vai começar a fazer essa lista. Toda vez que ela for sair, ela não vai sair sem propósito. Ela vai sair com a lista na mão. Porque se você sair aleatoriamente, você vai trazer um monte de coisa que vai ficar parado dentro do seu armário. E aí, você já pagou uma consultoria. Se você for ver, quando a gente faz a revitalização, as coisas que saem, nossa, do armário você já pagou a consultoria há muito tempo. E uma coisa que eu vejo, as pessoas, Lu, elas não dão valor ao serviço. Não dá. Muita gente não dá. Às vezes a pessoa dá mais valor ao produto do que ao serviço. O serviço é o que vai trazer você gastar menos, né? Você tem uma compra inteligente, você tem um armário funcional. O que é um armário funcional? Ele funciona todo para você. Eu não tenho nada no meu armário que eu não uso. Não tem, tudo que tá ali eu uso, mas eu aprendi isso. Exato. Nem sempre foi assim. Meu armário era cheio de coisas que eu botava e falava assim, ai, linda na minha mão, mas quando eu coloco, né? Então, a pessoa não dá muito valor ao serviço. Ela tem que aprender a dar o valor ao serviço para ela ter todas essas coisas que ela precisa, que é tempo. Você gasta tempo procurando roupa. Você sabe, sempre sai com a mesma roupa, que é aquela que funciona. Porque você só sabe que aquilo ali funciona para você. Você não sabe por que funciona. Mas você coloca, ficou bom. Mas por que será que funciona? Né? Quando a pessoa vai na loja, principalmente com amiga, não vá comprar com amiga, gente. Não comprem com amigas, tá? Porque o que acontece? Você vai comprar com a amiga, aí a amiga amou uma blusa, ela achou a blusa maravilhosa e a blusa é linda. Você olha para aquela blusa e fala, também quero. Porque a blusa é linda, maravilhosa. Mas você vai colocar em você, na emoção, junto com a sua amiga, você não olhou se ela tem busto e o decote nela ficou muito melhor e você não tem busto e você não ficou bom, Exato. você não vai ver isso. Você vai ver que botou em você, ficou lindo, nela ficou e você vai levar para casa. São compras pelo lado emocional. E aí numa consultoria você trabalha uma compra inteligente. Transformar um armário inteligente. Com propósito, linkado ao teu autoconhecimento. Tudo isso influencia numa escolha de roupa. De roupa, exatamente. E aí, então, a gente passou. Aí a gente vai passar pelo estilo. O estilo, hoje todo mundo fala assim, tem 7 estilos universais, né? Mas existe os 7 estilos para te direcionar. Mas é muito mais do que 7 estilos, né? E eu acho muito difícil. Eu conheci uma cliente apenas que tinha apenas um estilo tradicional. Só. Eu não tive nenhuma cliente que tem um estilo só. Todas têm vários estilos. Eu tenho vários estilos, né? A gente tem que saber qual é o nosso estilo predominante. Perfeito. O meu estilo predominante é o elegante, o segundo é o esportivo. Eu não consigo mais ficar o tempo todo de salto. Eu adoro um tênis, eu adoro um loafer, eu adoro uma rasteirinha. Fica elegante também, dependendo de onde você vai. Você tem que saber, gente, e uma coisa muito importante que eu ensino também. Para onde você vai? A intencionalidade. Você não acorda, escova o dente, lava o rosto? Então, por que você não vai fazer isso tudo com intenção? O que eu vou fazer no meu dia hoje? Quem eu vou visitar? Onde eu vou estar? Qual cliente vai estar na loja? Ou na minha empresa? Qualquer coisa. Faça tudo intencionalmente. Gente, isso faz uma diferença absurda. Absurda. Pensar sobre o que se Pensar veste, né? sobre. Eu vou fazer uma ação agora para a ótica. E quando eu fui visitar a empresa, meu pai falou assim para mim, nossa, você vai assim, desse jeito? Super. Eu falei, pai, eu tô indo fechar um negócio. Um negócio para uma loja que está evoluindo, que a gente vai abrir a segunda, a terceira, a quarta, eu penso grande e é onde eu quero chegar. Eu vou casar, e não deu outra. A pessoa que me indicou falou, Dani, eu vou te indicar, mas vai ser muito difícil você fechar.
porque essa pessoa é muito fechada, ela quase não há. Eu fechei em segundos. Por que que você acha que eu fechei em segundos? A imagem comunicou. O teu propósito ali, quando naquela conversa, estava na tua imagem antes que você fosse Antes, falar qualquer quando eu coisa. entrei, ela já me olhou dos pés à cabeça. Me olhou dos pés à cabeça, postura, como você fala, como você se coloca, e eu fechei. Então, aí passou para De estilo. de estilo. Aí, depois que a gente sabe o estilo, que é uma coisa muito complexa, mas que eu vou explicar muito bem na imersão, Uhum. depois que a gente passa para isso, aí a gente vai passar para revitalização. Então, depois que a gente já passou do estilo, aí a gente já sabe o estilo, já sabe as cores, já sabe o tipo físico, tudo a gente vai para revitalização. Então, a gente vai tirar tudo do armário que não interessa mais pra gente, para doar, seja lá o que for. Se a pessoa ela tem um dinheiro, eu sempre trabalho com o budget da pessoa. Se a pessoa tem um dinheiro para fazer um personal shopper, o que que é o personal shopper? Não, ali eu vou ensinar a fazer um personal shopper, mas quando eu tô com um cliente, eu vou antes ao shopping, eu separo todas as peças de acordo com o que ele precisa, já com o inventário dele na mão e o que ele precisa. Deixo tudo reservado, porque ali ele vai fazer na prática tudo que a gente aprendeu. Ele vai tocar no tecido, ele vai entender a composição do tecido, ele vai vestir a roupa, vai entender por que que aquele tecido fica bem nele, não, né? E aí ele não tem trabalho nenhum, porque eu já passei o shopping o dia inteiro, ele não vai ter o trabalho, ele vai entrar, experimentar, vai dizer se compra ou não e vai embora. E o personal shopper, ele é tanto para quem vai comprar como quem não vai. Eu acho que é válido você fazer essa prática. Então, na imersão, eu vou ensinar como fazer um personal shopper, né? Explicar como vai fazer, se a pessoa precisar, porque tem gente que tem tanta coisa dentro do armário que nem precisa. Aí, essa pessoa precisa aprender a montar looks. Como você vai montar os looks? Como Para você vai ornar para mesmo, ornar né? mesmo, de acordo com o corpo dela, com o que ela quer comunicar. Então, essa é a parte da montagem de look, que é a parte final da consultoria. Mas dentro do que eu falei aí, tá muito resumido, né? Tem muita coisa. Imagina, é um dia inteiro de imersão. Para você, para pessoa, se a pessoa nunca fez uma consultoria de imagem, ela vai sair dali com muita bagagem Porque é para muito si. É conhecimento, muito né? Você muda conhecimento. toda uma mentalidade sobre o impacto da tua imagem, o que você está comunicando. Às vezes você vai se olhar e você falar, cara, eu acho que isso aqui não faz mais sentido. E aí o autoconhecimento entra como ponto mais importante do começo, do primeiro passo, de entender o teu momento, né? Sim, e ali, na imersão, eu já vou fazer uma atividade com todo mundo que está ali, que eles já vão entender. Acho que mais do que 50% do autoconhecimento da vida deles. Já vou fazer uma atividade ali que eles já vão começar a entender que é muito importante. O autoconhecimento é o primordial, para você entender qual momento você tá vivendo da sua vida. E eu ia falar outra coisa. Quando eu falei da ótica do meu pai, uma coisa que engloba também isso, que eu também vou estar falando lá, é sobre o visagismo, que é a parte do rosto, a parte da maquiagem, a parte do óculos. Porque hoje a pessoa pensa assim, ah, eu preciso usar óculos. Ai, que saco, vou ter que ir lá escolher um óculos. Gente, se vocês soubessem a mágica e o poder que um óculos traz, é absurdo. Vamos supor, a pessoa chegou dentro da ótica e falou, ah, eu quero, mas eu quero parecer que eu tô sem óculos nenhum. Você vai pegar um óculos que ele não tem nada aqui, ele só vai ter a lente, você coloca o óculos, não dá nem para ver quase que você tá de óculos. É aquela pessoa que não quer ver que tá de óculos, vai passar Uhum. despercebido. Aí você quer, mas você quer ficar um pouquinho mais discreta. Você pega um óculos de metal, aí você vai ver que o quê, ó? Já mudou alguma Já mudou alguma coisa. coisa, já tem alguma coisa ali. Isso aqui tem tudo a ver com contraste, que eu não tô falando aqui, mas tô falando só E de depende da armação. intenção que você quer para cada Exatamente, para uso. cada uso. Perfeito. Exatamente. Aí aqui a gente já tem um outro material. Aqui a gente tem um metal, né? Que foi o que eu coloquei. Aqui a gente já tem um acetato. Quando a gente coloca um acetato, a gente já vê que traz um pouco mais de poder ali, mesmo sendo uma cor clarinha, a gente já traz um poder aqui. Aí você vai trabalhar no acetato porque você quer mais força mesmo, empoderamento. Aí você vou colocar um acetato mais escuro. Olha como muda. O O olhar olhar completamente. completamente, ou se você quer passar muita seriedade, isso tudo vai influenciar também nas linhas, tá? Aqui eu tô colocando os óculos, mas eu não tô dizendo o que que é quadrado, retangular, oval, nada disso. Aí agora a gente quer passar. Aí você quer ver uma coisa que eu falei pra você? Quando a pessoa tem um estilo extremamente criativo, ela trabalha numa empresa que ela não pode toda criativa, mas olha o óculos criativo.
Com acessório, é muito sobre o estilo, não ser sobre como se usa, é mais sobre como se usa, na verdade, do que o que se usa de fato, né, Exata, porque é você como usar você usa, como exato. você usa. Você vai usar a sua criatividade em certos pontos, né? Então esse óculos é um óculos super criativo, ele é preto e verde. E aí, esse preto e verde aqui, ele pode se tornar bem mais criativo, elegante, pode passar inúmeras mensagens se você começar a usar as lentes cosméticas, que é uma coisa que a gente vai lançar agora, Uhum. que é essa lente aqui, ó, que você coloca no óculos, pode ser marrom, pode ser rosa, pode ser lilás. Então aqui você também já traz, né? Se for azul, você vai passar uma mensagem, se for marrom, você vai passar outra. E para que servem as lentes cosméticas? A lente cosmética serve para tirar olheiras, porque se você coloca no rosto não dá para ver olheira, para você trazer estilo para você. É uma maquiagem para o rosto, né? E dependendo, ela vai trazer o lifting, dependendo da armação que você vai usar. Gente, é muita informação. Se a gente parar para pensar, é, curvas, tudo que a gente faz em curvas é muito mais feminino. Tudo que a Uhum. gente traz curvas, você pode reparar que o poá é feminino, né? Quando a gente traz curvas, deixa eu pensar, numa sapatilha que ela é bico redondo, ela traz aquela coisa do romantismo. A do Uhum. bico fino, ela já traz mais autoridade, né? Já traz aquela coisa pro masculino. E aí você repara que como o redondo ele traz mais fluidez. Aqui a gente está numa mesa quadrada. Se ela fosse redonda, a conversa flui muito mais do que uma mesa quadrada. E muito diferente também. Muito diferente. Então, tudo isso tem. Você está vendo quantas informações, como tem um impacto muito forte em Não, e todas são essas vários coisas. atributos, né, Dani? Porque a gente passou por acessório, então o que a gente tira muito de mensagem aqui, eu acho que até para quem está assistindo, é que é muito mais sobre como se usa do que o que se usa. Não adianta você ter uma peça chave que você acredita ser chave, se não está ornando com todo Com o todo o resto. resto. E o poder da consultoria de imagem é te dar conhecimento para entender que tu é uma parte do todo, né? Você tem um corte de cor de cabelo que você mostrou, você tem uma pele, uma sobrancelha, uma maquiagem, você tem uma pele muito aparente ou menos aparente, se o seu busto Exatamente. aparece muito, se não aparece, você tem a modelagem, né? O shape da pessoa de fato, corte, contraste, você tem o esmalte, cuidado pessoal, Tudo. tudo comunica, desde a ponta da unha até um blazer que você esteja usando, até a cor do cabelo. Sabotadores de imagem que existem, tudo isso a gente vai falando dentro da consultoria de imagem, dessa imersão. É muita coisa mesmo. E é É, um investimento. é um investimento. É um investimento para a vida, que você vai fazer. Olha, se você faz uma consultoria hoje, vai valer para o resto da sua vida. Uma coisa ou outra, tipo uma mala coordenada, eu vou viajar para tal lugar de frio, eu não sei. Ou de repente assim, Dani, virei mãe, não sei mais o meu estilo. Aquele não era mais meu estilo. Aí você vai contratar para entender o seu estilo agora. É o seu estilo de vida. Tudo é perguntado. Qual meio de transporte você usa? Para saber se você vai usar uma rasteirinha, ou se você vai usar um tênis, ou se você vai usar um salto, para você não ficar amassada, de repente. Deixa uma blusa no trabalho, porque você está no ônibus toda apertada, no metrô, vai chegar toda amassada. Gente, é muita coisa que a gente tem que tomar cuidado com a imagem. E uma imersão como você oferece te dá um pouco do todo para no final, se ela realmente quiser uma consultoria mais personalizada, ela tem uma Ela tem, mentoria, uma sim, consultoria que é personalizada para a necessidade dela daquele momento, sim, certo? certo, isso mesmo. Quando você foi explicar dos óculos, é um ponto muito importante, inclusive muitas pessoas te buscam para dar esse tipo de treinamento, que é usar o olhar do vendedor, por exemplo, tá ali no front da venda de um produto estético, seja para um óculos, um acessório, seja para uma roupa, para um calçado, enfim, ou até para uma tinta de cabelo, que é o conhecimento. Para além de um produto ou serviço que você está oferecendo, você vende conhecimento. Então, quando você faz uma venda casada com serviço, e você vende, olha, você sabia que isso aqui tem uma influência no seu corpo? Vamos falar um pouco sobre visagismo? Vamos falar um pouco sobre impacto de imagem? Quando você vende para além de um produto, o conhecimento, você tem uma chave aí de virada para os negócios, E né? principalmente os donos de ótica, hoje, eles precisam ter treinamento de consultoria de imagem. Isso é uma coisa primordial. Para o mundo que a gente está entrando, se a gente quer vender mais, porque, gente, a gente está vestindo um óculos. A gente não está só querendo enxergar.
A gente está querendo vestir. Então, tudo isso faz toda a diferença. E você ter tecidos para mostrar para a pessoa o contraste dela, o óculos que mais funciona. Quantas pessoas entram lá? Olha, você tem alto contraste. O que é o alto contraste? É quando a gente tem claro e escuro na nossa beleza muito evidente. Você tem a pele muito branquinha e o cabelo bem mais escuro e o seu olho também. Então, a gente tem um claro e escuro muito presente na sua beleza. Se você coloca um óculos que tem um acetato assim, branquinho, quantas clientes eu já vi? Apaga a cliente, apaga o olhar, cai o olhar da cliente. A gente tem que entender a bochecha da cliente, o óculos que vai subir, o nariz, como encaixa o nariz. Os vendedores não têm essa noção hoje. Esse olhar, né? Esse olhar não tem. Às vezes vende o óculos que não dá para ver a expressão da pessoa, porque tampa completamente a sobrancelha. Então, tudo isso são coisas que agregam muito numa ótica. Donos de ótica, por favor, contratem para além de um produto, contratem uma consultoria em óculos e visagismo, porque vai fazer toda a diferença. Até porque o valor que você vai investir, por exemplo, na precificação do seu produto, você já coloca ali um preço maior, porque você sabe que o teu vendedor do front vai vender aquele produto com conhecimento. Com certeza. E vende muito mais, Lu. Porque se você pega uma armação dessa aqui, com um grau sem cosmética, né? Sem a lente cosmética, que é a lente que tem a coloraçãozinha. Essa aqui. Se a gente quer transformar essa aqui numa totalmente diferente, tem pessoas que amam óculos, elas querem vários. Então tá, então você só tem um para longe. Você vai pegar uma armação básica, e aí você pode até colocar uma lente que escurece no sol, quando você vai pro sol, ela escurece, que é a transition. Ou você pode pegar só uma cosmética, que você tá dentro de um ambiente, de repente, com muita luz. Você tem... Eu tenho... como se fala? Sensibilidade. Eu tenho muita sensibilidade. Então, para mim, usar uma lente cosmética quando eu tô trabalhando é maravilhoso. Já não tá me afetando tanto aquela luz. Então, além de eu trazer estilo, eu ainda estou cuidando dos meus olhos. Então, tem a necessidade, né? Então, e tem o conhecimento ali estético. E eu acho que é uma coisa... Hoje, o futuro, eu acho que é um pouco isso. Você não deixa mais as coisas à parte. Você integra as necessidades. E aí, quem integra a necessidade, comunica que uma coisa tá junto da outra, não precisa estar à parte, vende muito mais. Traz mais autoridade, traz credibilidade. Você não tá vendendo uma armação por vender. Porque, assim, o que eu sempre... Olha, quando eu tive loja, uma coisa que me fez entrar para consultoria e terminar com a loja, quando eu comecei a ter o conhecimento da consultoria de imagem, eu descia o estoque. Eu descia o estoque e vendia muito, mas eu vendia muito. Quando eu comecei a ter o conhecimento que a pessoa fazia aquela pilha para comprar, me dava uma dor no coração, porque eu já entendia. Eu falava, isso não tá mais fazendo sentido para mim. Porque eu não quero que a pessoa compre e chegue lá na loja com a mesma roupa. Elas chegavam com a mesma roupa. Eu falei, não é isso mais que eu quero para mim. Eu quero que a pessoa tenha consciência do que ela está comprando. E aí não tem como você ter uma loja e o cliente fala, amei, você fala, não leva porque não combina com você. Você tem que pagar suas contas, você tem que pagar seus funcionários. Você começou a entender um propósito, né? Hoje, Dani, qual o seu propósito dentro da consultoria de imagem que você entendeu como potencial transformador na vida das pessoas? Assim, o que fez uma virada de chave para você entender que esse era o seu caminho? Transformar a vida das pessoas. Eu amo pessoas. O meu propósito são pessoas. Até na ótica do meu pai, são pessoas. Eu não quero ali... É óbvio que a gente está ali para vender, né? Para vender o que tem de melhor, agregar e tudo. Mas é muito mais do que isso. Eu quero que a pessoa saia dali feliz e satisfeita. Tô feliz, tô bonita, tô me sentindo bem. Isso é muito importante. Quem não quer isso? Né? Então, a minha vida é propósito. Pessoas. O que mudou na sua visão, assim, com toda essa base que você teve, essa bagagem de ter uma loja de roupa, e aí o teu propósito ali era vender uma roupa que atenda a necessidade daquela pessoa, mas você também recebia muita gente, como você falou, que não tinha o conhecimento necessário ali para poder comprar, e que você sabia que tinha uma questão ali, então aquilo já fez você ter uma remodelagem, reprogramação do teu propósito, né? Hoje, quando a gente fala de uma realidade de consultoria mais voltada para empresários, para negócios, que foi como você se reestruturou no mercado para um público-alvo mais específico, o que você diria, assim, até para essa câmera diretamente, o poder da imagem sobre posicionamento?
Hoje a gente fala sobre rede social, a gente fala sobre estar muito presente nas redes, e muita gente vem produzindo conteúdo, mas a imagem não comunica, condiz. não condiz com a mensagem, com o propósito, com a missão, e tampouco com a companhia do qual ele pertence, e até ele representa como CEO. Então, dentro disso, o que você diria sobre a importância do posicionamento atrelado a uma imagem de forma assertiva no mercado? É porque a gente não tem como falar de imagem sem falar de posicionamento. Os dois estão totalmente ligados, muito ligados. Se a gente fala de um posicionamento sem imagem, os dois estão extremamente ligados. As pessoas falam muito, eu estudo muito arquétipo, também trabalho essa parte arquetípica, que uma outra coisa que eu falei das cores é que quando a pessoa faz, isso tem a ver com arquétipo também, tá? Quando a pessoa faz a coloração, ela acha que ela só vai usar essas cores que estão aqui. Não, isso aqui é só uma abertura do que ela pode usar a cor que ela quiser. Principalmente quando você está falando, você está tratando de imagem empresarial. Você não está tratando de uma imagem empresarial. Vamos falar, se a gente está falando de marketing, alguém que trabalha com marketing, ela tem muito mais possibilidade de colocar cores, de trazer mais essa coisa de um posicionamento mais alegre, mais solto. Depende também do que ela quer. Porque tem muitas delas que se impõem ali com determinadas coisas, fazem até como é que se fala? Faz o arquétipo do rebelde, né? Fazem muito o arquétipo do rebelde, tá tudo bem, é o posicionamento dela, ela se coloca assim, ela vende assim, ela consegue. E para você ver como é que tá muito... a imagem tá muito ligada ao posicionamento. Eu vou falar uma coisa agora que não tem a ver com imagem e posicionamento, mas que vai dar para entender um pouquinho o que a gente fala quando a gente fala de arquétipo e posicionamento. Quando você olha uma aranha cabeluda, enorme, qual é o primeiro sentimento que você tem? Toma uma repulsa, né? Você já fica em estado de alerta. Estado de alerta, medo. Medo, né? exato. Embora a aranha tenha mais medo de você do que você dela, né? Mas é isso que a gente traz. E aí quando a gente vê um pássaro? Leveza, né? Leveza, liberdade. Então, são dois animais, mas que eles têm simbologias completamente diferentes. Então, quando a gente fala de posicionamento em imagem, o que a gente tem que pensar, principalmente nas redes sociais? Qual sentimento, isso é muito poderoso, qual sentimento você quer causar na sua audiência? Qual é esse sentimento? Você tem que pensar muito. Primeiro, qual é o medo da sua audiência? Se é uma pessoa... Vou te fazer uma pergunta. Se você trabalha numa empresa de vendas, tá? Você tem que vender muito. Qual é o seu maior medo? Não bater a meta. Não bater a meta, não vender. Não Se vender. for um CEO... Ficar no último ali da lista, receber o feedback que eu não quero. Exatamente. Então, se você é CEO de uma empresa, qual é o seu maior medo? Falência. Então, se o seu maior medo é falência, se os seus funcionários é não vender, como é que você vai se posicionar? Você vai colocar uma camisetinha de malha ali para o seu público, se o medo deles... Porque o que você tem que passar? Vamos falar do arquétipo do governante. O que é o arquétipo do governante? É um cara que ele quer passar a autoridade, ele já chegou lá, ele já é o CEO de uma empresa, ele já está totalmente estruturado, posicionado. Então, você quer se tornar o quê quando você segue aquela pessoa? Aquela pessoa. Então, aquela pessoa, se ela tiver com um blazer, não precisa necessariamente gravata, não, mas ela tem que estar com roupas estruturadas, roupas mais escuras, porque quando você olhar para ela, você vai ver autoridade, você vai ver credibilidade, você vai começar a prestar atenção não só na vestimenta, mas no que a pessoa está falando. Cara, tem tudo a ver o que ele está falando, mas a sua mente está lendo a imagem dele e o posicionamento dele. Vira uma referência. Vira uma referência. É até aquela coisa de você ter uma... Cara, tudo vira. Olha, posicionamento é assinatura. Você vai parar para pensar numa assinatura aqui. John Lennon. John Lennon não é da sua época? Não. Mas se eu te falar uma coisa... Fala o que você... Não, mas assim, John Lennon, você lembra alguma coisa de John Lennon? Não, Dani. Mas se eu te falar agora, você vai lembrar. John Lennon, ele vivia com aquele óculosinho assim, ó, redondinho. Tá. Ó, você não é da época, mas eu te falei, você lembrou. Isso é o primeiro referencial, né? É a assinatura dele. Que era o cabelinho. Paulo Cuenca. Qual é a assinatura do Paulo Cuenca? Esse você conhece? Sim. Qual é a assinatura dele, se você lembrar dele agora? Bigodes.
Aquele bigode virado. Então, assim, a gente tem que pensar até nisso. Até Qual vai ser a sua assinatura? seja O um que- batom, Tudo. cabelo, a cor. Você só usa esmalte vermelho. Você só usa esmalte preto. Eu amo broche. Uma Né? marca, Uma né? marca. Ó, vivo de broche. Dando um exemplo. Eu amo cabelo cacheado. Eu não posso todo dia estar com cabelo cacheado, mas eu queria ter nascido com esse cabelo cacheado, né? Mas então, você tem que pegar e trazer uma assinatura. Isso é importante. Isso é você importante, dizer, Dani. porque você cria uma marca. Quer ver outra coisa que é muito importante? Olha quantas coisas estão dentro de um posicionamento de uma imagem. Além da assinatura, você tem que ter um movimento. Quer ver uma coisa que foi fantástica no Pablo Marçal? Que toda hora ele falava faz o M. Faz o M. Cara, aquilo virou um movimento. Todo mundo. Todo mundo virou uma marca do cara. Ele criou um movimento. Não é nem a marca dele era outra coisa até. Mas o movimento que ele criou com esse faz o M. Então, é só. Tenha a viradinha de chave. Converse com pessoas. Escreva no papel que vier à sua mente. Eu acho também um exercício o que as pessoas têm de referência sobre você. Quando falam o seu nome, o que as pessoas pensam? Pensam, exatamente. Porque se também é uma mensagem que está fugindo do teu objetivo, não faz sentido. Você tem que trabalhar em cima disso. Né? E outra, pergunta para você mesmo, por que as pessoas mais me buscam? Em que elas mais me buscam? A gente tem que começar a pensar para criar um posicionamento, para criar uma imagem. Tudo isso é todo um estudo. É autoconhecimento, é estudo, é conhecimento de tudo que a gente falou aqui. Quando eu era mais nova, eu me incomodava muito quando falavam que eu parecia mais velha. Aí eu falava, tô envelhecendo pessimamente. Caraca, eu com 20 tô... Aí tem alguém de 26. Essa pessoa com esse colágeno não, falando mas isso. Assim, nossa, inclusive o nosso operador de áudio, que não vai aparecer neste momento, foi a primeira coisa que ele me falou. Ele me deu uma idade que não era, mas tudo bem, a gente passa um pano, viramos amigos. Mas eu me incomodava muito. Depois, uma amiga de trabalho muito mais velha, eu tava com 21, ela tinha 50 e poucos anos. E ela sempre foi uma referência pra mim, assim, de escuta, de diálogo. Ela falou assim, Luana, você tava olhando pelo lado errado. O que uma mulher mais velha passa? Aí eu voltei atrás e falei, realmente. Aí ela falou, você quer ser vista como uma menina da tua idade, como a geração Z tá sendo vista ou como uma mulher mais velha? Mas eu já te falei isso. Aí eu falei, nossa, você tem toda a razão. Aí ela falou assim, a tua perspectiva de olhar tá de uma forma imatura. Então muda essa minha perspectiva, porque eu já te vejo diferente. E aí, por isso que é importante você trocar com as pessoas e perguntar. Eu não quero saber o que as outras pessoas pensam de você. Claro que você quer saber. Sim. O que as pessoas pensam a seu respeito? Não no sentido de, tudo bem, vai ter uma visão ali que uma primeira impressão que... Tudo bem, calcula a rota, impacta diferente. Mas às vezes a mensagem que você está passando tem tudo a ver com a carreira que você quer seguir. A gente até fala de um questionário 360. O que é um questionário 360? Você fala assim, me dê 5 amigos que você sabe que eles vão realmente ser sinceros no que eles vão falar e pode falar para eles que eu não vou falar o que eles me falaram para você. Porque aí, de repente, a pessoa não fala porque ela não quer que a outra pessoa saiba. Uhum. Então, esse é um questionário que eu sempre faço na consultoria de imagem também. Porque eu preciso saber como essa pessoa é vista. Tô vendo a pessoa pela primeira vez, mas como ela é vista pelos outros? E eu já te falei isso. Eu acho fantástico. Você sobe no palco, você passa uma autoridade absurda. Primeiro, você tem uma postura incrível. Você tem muita postura. Na forma que você fala, na forma que você anda, nas roupas que você veste. Você tá sempre com roupas bem estruturadas. Você tá sempre de calça pantalona. Você tá sempre muito bem vestida. Então, realmente, isso tudo impacta em você parecer uma mulher mais madura. E isso também, Dani, tem muitas mulheres, que isso pesa mais pra mulher, né? Essa questão da idade, de você sentir que você tá envelhecendo, essa coisa. Mas, para mulheres muito jovens, que estão querendo correr contra o tempo, de fato, para você construir algo seu, né? Isso pesa muito. E aí, quando você não se importa com isso, você tá negligenciando o teu futuro profissional. E falar, às vezes, com meninas da minha idade... Não orna, não consigo conversar. E aí você não cresce também, Lu. Exatamente. Você não cresce. Por isso que é tão importante para empresários mudarem essa mentalidade. Sim. Do posicionamento, como que ele se posiciona. Às vezes ele tá com um ticket alto, mas ele não vai ter ambição de crescer. Vai. Às vezes tem ambição, mas não caminha para isso, né? Porque assim, também a gente tem que pensar numa coisa. O ambiente faz a pessoa.
Qual o ambiente que ele tá? Com que pessoas ele tá andando? Tudo, gente, não tem jeito. Tem um estudo que eu até falo com os meus alunos, que é assim, quando a gente tem um bebezinho que ele tem 3 meses, ele tá de frente para um espelho, você tem uma marquinha de batom aqui, nele, Uhum. de frente pro espelho. Quando ele tá de frente pro espelho com aquela marquinha, 3 meses, o que que ele faz? O que que você acha que ele faz? Acho que automaticamente ele vai tentar, talvez, tirar ali, ou vai achar esquisito. Então, ele não vai fazer nada. Um É um bebezinho, né? bebezinho de 3 meses. Se você coloca um de 9 meses, 1 ano, aí o que que você acha que ele vai fazer? E talvez ele note aquele... Ele vai tirar. Tem isso, né? Ele vai tirar por quê? A partir dessa idade, você absorve tudo. Primeiro que você começa a olhar o que não pertence a você. Perfeito. Então, ele vai tirar. Então, o ambiente que ele vive vai fazer ele. Perfeito. No inconsciente vai ficar. Não é que no futuro ele vai se tornar uma pessoa fracassada se o pai ou a mãe falam para ele: você não sabe nada, você não faz nada. No futuro ele pode vir a mudar isso, tá? Mas no inconsciente vai ficar. Por isso que a gente fala do inconsciente coletivo. A partir dos 9 meses, o ambiente, o lugar que você tá, as pessoas, o que você ouve, vai fazer quem você vai ser no futuro. Isso é um fato. Você pode ver famílias estruturadíssimas que ensinam desde o início o filho a estudar. Você vê como essas pessoas alavancam? Não são todos, mas a grande maioria, porque é o meio. O ambiente faz a pessoa. Faz a pessoa. Então, até isso, você também tem que tomar cuidado. E uma coisa também que você falou aí sobre as menininhas, né? Eu tive uma cliente que ela era muito Barbie, muito. Ela era muito competente, mas ela era muito Barbie. Ela gostava de usar rosa, gostava de usar laço, gostava de, né? E eu não podia tirar essa essência dela porque era muito dela. O que Era uma que eu marca. fiz? Uma marca. Só que aí, que ela foi para um cargo que ela ia liderar só homens. Eu falei, esquece. Você não vai poder mais usar rosa bebê, verde bebê, tom pastel, esquece. O que você vai fazer é, vai poder usar uma blusa de renda? Vai, preta. Que você tem que passar a autoridade. Você vai poder usar um laço? Vai, com uma camisa social e um laço aqui. Cabelo preso, né? Você vai ter que estar de cabelo preso. E aí ela teve que ir pra fonoaudióloga, porque ela tinha uma voz muito fininha. Os homens não iam respeitar ela. Não ia. Ela disse que a primeira semana foi extremamente desafiadora, por isso ela me buscou. E ela falou que depois mudou completamente, porque ela era muito competente. Mas ela chegava no lugar com a blusinha cheia de babado, rosa, com aquela vozinha dela, calminha, tranquila, que é dela. Os homens olhavam, quem é essa gente que tá querendo? Muito mais competente do que eles. Exato. Mas aí entra a competência, não vai te fazer Não chegar a vai, lugares não vai. só pela sua expertise, suas especificações profissionais. Você precisa trabalhar a sua imagem para que combine a isso, É né, isso. Dani? Pra gente finalizar, que a gente tá com 1h30 de podcast. Caramba, muito passou rápido. rápido, é. Vou pedir pra você falar diretamente pra essa câmera. Uma pessoa que tá assim, meio confusa nesse momento de se sentir estagnado, sente que não avança profissionalmente, mas que precisa entrar numa imersão de fato, talvez para desbloquear esse momento dela, e que sabe que não vai ter uma segunda chance para causar uma impressão, ele já vem vendo esse movimento muito grande, mas ele quer um reposicionamento de mercado e ele entendeu que a imagem dele precisa estar ornando para o cargo, a posição, o momento de vida que ele quer chegar. Então, o poder da consultoria de imagem para destravar isso, aproveitando já para falar da importância de participar de uma imersão de consultoria. O mais importante você já falou, ele já tem a consciência. Isso é o mais importante. Se a pessoa não tem a consciência de que ele precisa, não adianta você falar e falar e falar e a pessoa não vai fazer. Então, se a pessoa já tem a consciência da mudança, que ela precisa da mudança, se ela for fazer uma imersão, vamos supor, agora eu não quero investir numa coisa muito grande porque eu nem conheço a consultoria de imagem, eu nem sei como é, porque obviamente a consultoria individual, o valor é bem mais alto. Faça a imersão. É um investimento. Para de bloquear a sua mente e achar que esse investimento não vai te levar mais alto, vai te levar mais alto. E dali você vai ver o poder que tem uma consultoria individual. Se ali, no genérico, você já vai aprender muita coisa para a sua imagem, eu tenho certeza que já vai sair dali dando passos na sua vida para melhora, aí você vai ver realmente o poder de uma consultoria de imagem completa. Perfeito, Daniela, muito obrigada. Acho que você obrigada deu a um você. panorama geral, acho que a gente conseguiu pincelar muita coisa que a gente precisava falar. E eu acho que a resposta, assim, para o início desse podcast,
Que é, de fato, a gente não tem uma segunda vez para causar uma boa impressão. E a gente precisa... Isso não é mito e nem tentar mudar... Porque tem um movimento muito grande de tentar mudar o clichê, né? Mas o clichê, ele é clichê por algum motivo, concorda comigo? Então, assim, tem certas coisas que não vão mudar, porque tem uma questão fisiológica e biológica de você bater o olho e aquilo vai te trazer uma sensação. Seja boa ou ruim. E existe o bem comum, que vai gerar uma boa atração para todos. Exatamente, é o inconsciente coletivo, Lu. O inconsciente coletivo tá para todo mundo. Como eu te falei, acho muito difícil alguém falar para você assim, viu uma aranha? Ai, que bonitinho. O inconsciente coletivo é todo mundo ter medo e repulsa. Exato. Entendeu? Então e esse é o inconsciente. Mais clichê que seja, é a realidade. É a realidade. E a realidade precisa ser dita, né, Dani? É isso Muitíssimo obrigada. Obrigada a você. Esse foi mais um Clubecast aqui do Clube Empreendedor Brasil, um espaço em que a gente traz empreendedores, empresários, diferentes áreas. A pauta hoje foi sobre consultoria de imagem estratégica para te realocar no mercado. Como que uma consultoria de imagem de forma estratégica e assertiva tem o poder de te reposicionar em um mercado altamente competitivo e que criar uma marca e criar um impacto é a necessidade urgente atual. Esse foi mais um Clubecast e até a próxima.